Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Hoje vamos continuar a nossa aula de velocidade média, aprofundando mais um pouquinho ainda nos movimentos. Hoje vai ser especificamente sobre movimento retilíneo e uniforme. Então, antes da gente ver de fato o que é movimento retilíneo e uniforme, vamos voltar naquele exemplo da aula passada sobre o caminho entre Bauru e Barra Bonita. A gente tinha falado que considerou várias aproximações e tal. E aí eu falei para vocês que, óbvio que tinha vários obstáculos ali no caminho e a velocidade não ia se manter sempre 100 km por hora, porém, a gente usa essa aproximação. Só que por que essa aproximação ainda assim é válida? Porque a gente usa um conceito de velocidade média. O que significa isso? Mesmo que a velocidade ao longo do caminho mudasse, se eu conseguisse de alguma maneira manter sempre a mesma velocidade, o tempo que eu demoraria para andar aqueles 70 km por hora seria o mesmo que eu demorei variando entre um pouco mais e um pouco menos de 100 km por hora, tá? Então, só um exemplo de como acontece isso. Mas, no caso dos estudos que a gente vai fazer de movimento retilíneo uniforme, não vai ser isso que vai acontecer. No movimento retilíneo e uniforme, então aqui só reforçando a velocidade, não é 100%. No movimento retilíneo e uniforme, a gente tem necessariamente uma trajetória reta, a trajetória é reta, ou seja, ele está andando sempre em linha reta, e uniforme significa que a velocidade não muda. A velocidade é sempre constante, a velocidade é sempre a mesma, tem sempre o mesmo valor. Então, para o movimento retilíneo uniforme, efetivamente a velocidade vai ser sempre igual. Então, o tanto que ele vai andar, a distância que ele vai andar em intervalos de tempos iguais vai ser sempre a mesma. Então, a cada segundo, ele sempre vai andar um certo tanto de metros, um certo tanto de quilômetros, tá bom? Então, não vai ser aquela situação em que eu posso aproximar porque é mais ou menos isso e tal. Não, é exatamente a mesma velocidade sempre. Tudo bem? Então, a velocidade vai ser mesmo o tanto que ele andou em um determinado intervalo de tempo. Certo? Então, só lembrando, velocidade é em metros por segundo, deslocamento é em metros, o tempo é em segundos. O delta é sempre final menos inicial, então quando a gente fala em delta S, a gente está falando em variação de posição, a posição final menos a posição inicial. Se vocês tiverem dúvida, é só assistir a aula de velocidade média de novo, tá tudo bem explicadinho lá. E também tá explicadinho lá como a gente transforma de km por hora para metro por segundo, mas a gente pode lembrar que 10 metros por segundo são 36 km por hora, de km por hora para metro por segundo a gente divide por 3,6 e ao contrário a gente multiplica, ok? Vamos voltar naquele exemplo nosso lá do carrinho andando, carrinho hipotético andando na nossa estrada. Só que agora a gente vai comparar aquilo com um gráfico desse movimento. Então, eu coloquei aqui um quadriculado para ficar mais fácil da gente visualizar. No eixo Y, eu coloquei as posições em quilômetros em relação à nossa estrada aqui, né? Começando na posição 0 e acabando na posição 10. E o eixo X é o eixo do tempo em horas, tá? Seguindo o relógio. Então, começa no tempo 0, que é o que começou o relógio aqui meia-noite, e vai andando conforme o relógio, eu vou colocando os valores aqui. Então, a gente sabe que ele vai do 0 até o 10 quilômetros e do 0 até o 10 horas. Então, eu vou colocar alguns valores aqui para a gente se localizar no gráfico. Então, cada pedacinho de quadradinho aqui, cada quadradinho. Para cima, eu disse que tem 1 quilômetro, então 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, 4 quilômetros, 5 quilômetros. Aí, mais 5, eu tenho 10. Eu não coloquei todos, porque fica muito sobrecarregado. Então, a gente basicamente vai usar a lógica para saber onde estão os outros, tá bom? Então, o 2,5, por exemplo, estaria aqui. O 3,5 estaria aqui, 4,5 estaria aqui, certo? E no tempo, mesmo raciocínio. Cada quadradinho eu disse que vale 1 hora, então eu contei 5 quadradinhos, pus o 5. Contei mais 5, pus o 10. E aí, esse é o nosso gráfico. Então, conforme o nosso carrinho hipotético for andando aqui e o tempo for passando, eu vou marcando esses pontos aqui no nosso gráfico. E aí você acompanha o que vai acontecer. Velocidade constante, tá, gente? Agora, movimento retilíneo uniforme. Então, vamos lá. Ó, começou. O tempo vai passando, o carrinho vai andando e os pontos do gráfico vão aparecendo. Olha que legal. E aí, acabou. Chegou lá no final. Percebe que os nossos pontinhos estão sempre na mesma direção aqui no gráfico.
Porque sempre que passa 1 hora, o carrinho anda 1 quilômetro. Tem a proporção de 1 quilômetro por hora. Então, sempre que a gente tiver um movimento retilíneo uniforme, a gente vai ter um gráfico de posição em função do tempo do tipo reta. Então, se a gente ligar todos esses pontos, ó, deu perfeitamente uma reta. Mas esse gráfico pode ser de vários... Necessariamente ele vai ser uma reta, mas ele pode ter algumas variações, algumas alterações na reta. Todos vão ser reta. Então, o que acontecia nesse nosso exemplo aqui? Ele começava na posição 0, certo? E as posições iam aumentando conforme o tempo passava. Então, a gente tem um gráfico mais ou menos desse tipo. Mas a gente pode ter também um outro tipo de gráfico que também começa no 0 e que também tem as posições aumentando conforme o tempo passa. O que tem de diferente entre esses dois? Esse aqui, o da direita, demorou muito menos tempo para chegar em uma mesma posição aqui em cima. Ou seja, a inclinação da reta é diferente. Percebe que a segunda está muito mais inclinada do que a primeira. O que significa ele demorar menos tempo para percorrer o mesmo espaço? Quer dizer que ele está vindo mais rápido. Então, o gráfico da direita tem uma velocidade maior que o gráfico da esquerda, mas ambos têm velocidades constantes, porque o gráfico é uma reta. Mas não necessariamente ele precisa começar da posição 0, lembra? Ele pode ser um gráfico assim, que começa, por exemplo, da posição 20 quilômetros. Não tem problema nenhum. E aí, conforme o tempo passa, ele foi aumentando as posições dele. Outra situação que pode acontecer é a gente ter algumas posições antes da origem, antes do 0. Isso seriam as posições negativas. Então, nada impede também de o nosso carrinho, o nosso corpo, começar de uma posição negativa. E aí, conforme o tempo passa, ele chega na origem e daí continua andando conforme as posições aumentam. Então, ele vai sempre aumentando a posição dele. Isso é uma outra opção de coisa que pode acontecer, certo? Mas não necessariamente ele precisa estar com as posições aumentando. Ele pode estar voltando também, lembra? Então, o que muda? Nessas situações em que a posição dele está sempre aumentando, conforme aquele nosso referencial, né, que a gente definiu, a gente chama esse movimento de progressivo. É sempre que a nossa velocidade é positiva. Velocidade positiva, as posições aumentam, o movimento é chamado de progressivo. Mas pode acontecer de ele estar andando contra aquela definição das posições da trajetória. Ele pode estar voltando. Então, o que pode acontecer? Ele pode estar na origem, a princípio, e aí ele resolve voltar. Ou seja, ele vai para as posições negativas conforme o tempo vai passando. E ele pode fazer isso com velocidades diferentes. Percebe que, de novo, muda a inclinação, mas continua sendo reta. Também pode acontecer de ele sair de uma certa posição e ir voltando até que ele chega na origem e daí ele começa a voltar nas posições negativas. Ou ele pode já começar numa posição negativa e só ir voltando e a posição dele vai ficando cada vez mais negativa. Em todas essas 4 situações aqui de baixo, a gente tem um movimento retrógrado, ou seja, a velocidade é negativa. Como a gente diferencia isso fácil olhando para o gráfico? Nos gráficos de movimento progressivo, de velocidade positiva, as nossas retas são crescentes. E nos nossos gráficos de movimento retrógrado, as nossas retas são decrescentes. Percebam que em nenhuma situação na nossa física, pelo menos até onde a gente sabe, a gente não tem tempo negativo. A gente pode ter velocidade negativa, significa que está voltando. A gente pode ter posição negativa, significa que está antes da origem, mas a gente não tem tempo negativo. O nosso menor tempo possível é o 0 e ele sempre aumenta, tá bom? Concentrem nisso. Se vocês estiverem fazendo um exercício, chega no final, deu tempo igual a menos 3 segundos? Não. Tem alguma coisa errada no que você fez, certo? Ou aquilo não vai acontecer, ou a sua conta tá errada. Então, sempre que você chegar a um tempo negativo, acende um alerta aí dentro de você e fala, pera, vamos pensar no que isso significa. Não faz sentido o tempo ser negativo. Não tem tempo negativo, tá bom? E se a gente quisesse fazer um gráfico desses movimentos aí, só que em vez de ser gráfico de posição por tempo, a gente fizesse gráfico de velocidade por tempo? O que a gente sabe que acontece no movimento retilíneo uniforme? Então, vamos comparar aqueles 2 primeiros gráficos de posição. Aquele que era mais inclinado e o menos inclinado. Ambos têm velocidade constante, ou seja, a velocidade ao longo do movimento é sempre o mesmo.
Porém, a gente já tinha discutido que no gráfico da direita a velocidade é maior que no gráfico da esquerda. Então, se a gente fosse desenhar o gráfico de velocidade, ele ia ter sempre o mesmo valor, mas vamos fazer a correspondência. Então, ó, o gráfico da esquerda vai corresponder a esse da esquerda. Então, eu tenho sempre o mesmo valor de velocidade. A velocidade não muda, ela é sempre igual conforme o tempo passa. E no caso do gráfico da direita, a gente também tem sempre o mesmo valor, mas o que vai acontecer? Ele tem um valor muito maior, então, mais para cima, ok? Entenderam a ideia? Certo. Esses dois são movimentos progressivos, portanto, o valor da velocidade vai estar para cima do zero, eles vão ser positivos. E se eu pegasse aqueles dois de baixo, o que vai acontecer? Eu também vou ter velocidades constantes, porém, elas vão ser negativas. Então, elas têm que estar para baixo do eixo do tempo, elas têm que ser negativas. E a da direita vai ser maior negativo. Então, ele está mais rápido indo para o outro lado. Então, é como se o valor fosse mais negativo, diríamos assim. Então, a hora que a gente fizer os gráficos, esse daqui vai estar mais para baixo, porque o valor dele seria a distância que ele está do eixo do tempo, né? A distância entre a reta da velocidade e o eixo x, que é onde está a velocidade zero, né? Então, a gente tem essas duas situações aqui também. Essa daqui é mais rápido, então a velocidade é maior em valor. Porém, se a gente pensar que é mais negativo, na verdade ele seria menor, né? Mas tudo bem, não vamos confundir. Então, o importante aqui é que o valor é negativo, porque o movimento é retrógrado, então tá para baixo, certo? E a distância entre ele e o eixo é que vai definir o valor, o módulo da velocidade, ok? Última coisa que a gente vai falar, que vamos pegar um gráfico qualquer, escolher um gráfico aleatório ali das nossas posições. Isso que eu vou falar vale para qualquer um deles, tá bom? Eu vou fazer um geral, mas vocês podem adaptar para qualquer um. A gente pode definir uma equação para essa nossa reta. E essa equação vai servir para a gente prever o futuro. Eu já vou explicar melhor, vamos lá. Então, ó, se a gente pegar aqui um certo ponto da nossa reta que tenha uma certa posição em um certo tempo, a gente pode fazer aquele cálculo de velocidade comparando o quanto ele anda, um ΔS, né, o quanto tem entre a posição inicial e a posição final, em um certo tempo. Ou seja, considerando que eu comecei no tempo zero, né, acionei o cronômetro, ele começou a contar do zero, eu andei um certo ΔS, que é a diferença entre a posição em que ele está e a posição em que ele estava, tá bom? Se vocês lembrarem da nossa formulinha ΔS sobre ΔT igual a velocidade, eu consigo usar, antes de substituir o valor, eu consigo multiplicar aqui em x, né? Então, o ΔT vai passar para lá multiplicando, ficou v vezes ΔT igual a ΔS. E agora sim eu vou substituir esses valores. Então, o ΔT é t, porque é t menos zero, né? Então, fica só t. E o ΔS é S menos S0. S0 é a mesma coisa que S inicial, tá? É um outro jeito da gente chamar a posição inicial. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso inverter os dois lados da equação, não tem problema nenhum, não acontece nada se a gente inverte os dois lados. Então, vai ficar S menos S0 igual a V vezes T. Se eu passar o S0 que está subtraindo para o outro lado, ele vai passar somando. Então, a gente vai chegar no que a gente chama de equação ou função horária das posições. O que significa isso? Por que função horária das posições? Porque a gente sabe as posições em função do tempo. Horário é porque tem a ver com o tempo. Muitas vezes, para ficar mais fácil de lembrar, a gente pensa em sorvete. S igual, se você imaginar que isso é um O, fica SO. Se você imaginar que o mais é um R, fica sorvete, tá? Mas, basicamente, é a função horária das posições. E é ela que serve para prever o futuro. Física é muito legal, gente. Dá para prever o futuro sem precisar de uma bola de cristal. Então, esquece a bola de cristal. Vamos pensar no sorvete. Como a gente prevê o futuro? Vou dar um exemplo. Como é uma função horária qualquer? Então, eu tenho aqui um exemplo de função horária. S é igual a 50 mais 20t no sistema internacional. Traduzindo, a gente tem um corpo que está se mexendo. No começo, ele estava na posição inicial 50. Tá vendo que o termo sozinho é a posição inicial? Então, eu vou fazer a correspondência dessas duas equações aqui. Então, eu sei que a posição inicial é 50. Como que eu sei que é metros? Porque está no sistema internacional. Aí, mais 20t. T com T,
Quem está multiplicando o t, aqui é o 20, aqui é o v, ou seja, o v é 20. Então, o v é 20 metros por segundo. Então, a gente sabe a posição inicial, a gente sabe a velocidade desse cara. Se a gente sabe tudo isso, simplesmente usando a equação aí do exemplo, a gente vai poder prever o futuro. Então, eu consigo descobrir em qual posição ele vai estar no instante 10 segundos. Como? É só substituir 10 no lugar do tempo. Então, vamos prever o futuro sem bola de cristal, só com a equação, só com matemática e física. Então, S é a posição que ele vai estar igual a 50 mais 20 vezes o tempo 10. Então, eu vou trocar o t por 10. Como eu resolvo isso? Lembra que primeiro multiplica para depois somar, tá, gente? Se você somar primeiro vai dar ruim, aí você vai precisar da bola de cristal mesmo, porque a sua matemática não vai funcionar se você não fizer a conta certa. Então, o que a gente vai fazer? 20 vezes 10 dá 200, 50 mais 200, 250 metros. Pronto, eu sei exatamente onde ele vai estar 10 segundos depois, prevendo o futuro. Outro exemplo, em qual instante ele vai passar pela posição 950? Então, o que a gente vai fazer agora? O contrário, eu quero saber o tempo, eu quero saber o instante em que ele vai chegar na posição 950. Então, eu vou trocar o S por 950, igual a 50 mais 20t. Agora, eu quero o t, então eu tenho que isolar o t. Então, o que eu vou fazer? Vou passar o 50 para o outro lado, ele estava somando, vai passar subtraindo, então vai ficar 950 menos 50, que dá 900, já vou inverter os dois lados da equação para facilitar. Aí fica 20t igual a 900. O 20 está multiplicando o t, vou passar ele dividindo. 20 vezes quem? Dá 900. É a mesma coisa que eu vou fazer 900 dividido por 20. Corto 0, fica 90 dividido por 2, que dá 45. Ou seja, no instante 45 segundos depois que ele começou o movimento, ele vai estar na posição 950 metros. Mais uma vez, a gente consegue prever o futuro sem precisar de bola de cristal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, a gente fala do movimento retilíneo uniformemente variado. Ok? Até lá. Um abraço.